O profeta Elias, ou Elial em hebraico, é uma figura enigmática. Você sabia que a Bíblia não fala sobre os seus pais, a sua origem? Ele aparece repentinamente na corte do rei Ahav. Já chega ameaçando. Ele fala: eu juro que você não vai ver chuva nem orvalho nos próximos anos. Sim, é a primeira aparição do profeta Elias na Bíblia. De repente, enigmático, do nada. A verdade é que o contexto da época dele era complicadíssimo. Por quê? O rei Ahav, ele era um rei idólatra. Ele casa com Jezabel, que veio de Sidom e trouxe todo tipo de idolatria. Ela era fã de carteirinha da idolatria do Baal. Você pode ver mais sobre Jezabel num vídeo no canal e também sobre o Baal. Vale a pena você dar uma conferida. O que aconteceu então é que a idolatria, ela passou a ser parte do governo. O que o governo mesmo queria que as pessoas fizessem era a idolatria. Eu posso te dar vários exemplos ao ponto de que um cidadão, ele já tanto não se importa com a palavra de Deus que ele vai reconstruir Jericó. Havia uma proibição bíblica da reconstrução de Jericó e ele não está se importando. E o rei Ahav está comemorando, é isso mesmo. Jezabel era o sonho da vida dela. A gente vai ver na continuação que existe uma rixa muito grande entre o profeta Elias e Jezabel. Na verdade, existe uma profecia no final dos tempos que a maioria das pessoas não vê, mas ela está na sua Bíblia. Eu vou te revelar isso daqui a pouquinho. O que acontece então é que esse juramento que faz o profeta Elias acontece. Ele não faz um juramento da cabeça dele. É claro que ele recebeu isso de Deus e ele ameaça Ahav e a ameaça vira verdade. Acaba a chuva, acaba o orvalho, a situação é dramática. E o que faz Elial? Deus fala para ele ir para um dos rios locais e lá ele vai ter bebida. E que coisa interessante, o que ele vai comer? Deus fala para ele que vai mandar para ele corvos que vão levar seu alimento. E assim ele passa mais de um ano completamente nas mãos de Deus através desses corvos. Ele toma água do rio e a carne, a comida chega de lá. Depois disso, Deus fala para ele ir até uma região, a região que se chama Tzarfat. É interessante que no hebraico bíblico isso era uma parte de Israel. Hoje no hebraico moderno significaria a palavra França. E Deus fala, lá você vai encontrar uma senhora e você vai pedir para ficar na casa dela. Eliel, é claro que ele faz a vontade de Deus, chega na casa dessa senhora e ele pede para ela dar para ele bebida e comida. Ela dá bebida para ele, mas comida ela fala, eu não tenho, me sobrou um pouquinho de farinha com um pouquinho de azeite, que mal dá para mim e para o meu filho. Elias fala para ela, não se preocupe, prepare a comida para mim e você vai ver que todos os anos de fome, esse seu jarro nunca vai terminar. Ele vai ficar se multiplicando, ele vai continuar acontecendo pelo mérito que você está me sustentando. E assim foi mais uma vez. Então a gente vê que Elias, ele tinha um nível espiritual de uma comunicação com Deus e os milagres que vão acontecendo, é claro que são feitos por Deus, mas ele é o emissário de Deus para fazer isso. É impressionante, mas impressionante mesmo é quando o filho dessa senhora, ele fica muito doente e a Bíblia fala que ele morreu. A alma dele sai do seu corpo e ela está muito triste. O profeta Elias percebe isso, ele pergunta o que está acontecendo. Quando ele sabe, ele se fecha no quarto, só ele e o rapaz, o jovem que morreu. Ele reza para Deus, ele junta o seu corpo completamente com o do jovem 3 vezes. Depois de 3 vezes, o jovem acorda.
acorda, ele voltou à vida. É claro que ele já tinha morrido, mas o profeta Elias conseguiu trazer ele de volta. Ele tinha uma dívida de